A Guerra dos 7 Anos. As causas da Guerra dos 7 Anos encontram suas raízes em um conflito anterior que é conhecido pelo nome de Guerra de Sucessão Austríaca, ocorrido entre os anos de 1740 e 1748. Com o firmamento do Tratado de Aix-la-Chapelle, que por fim trouxe o conflito ao seu fim, mas nada resultou para acalmar os ânimos austríacos, graças à perda do rico território da Silésia, também não foi suficiente para conter as conflituosas ambições coloniais anglo-francas, assim provocando contínuas escaramuças muito após o cessar das hostilidades. A Guerra de 7 Anos foi, em sua essência, a continuação da Guerra Austríaca de Sucessão. Porém, ela foi diferente do que sua antecessora por duas tocantes maneiras. A primeira foi que a Guerra de 7 Anos foi verdadeiramente um conflito global, exigindo o comprometimento total de recursos dos combatentes, assim sendo semelhante à descrição do teórico e filosófico da guerra prussiano Karl von Clausewitz como Totalen Krieg, ou Guerra Total. Isso significa que a longo prazo os ganhos eram um plano secundário. O esforço do momento era empreendido pelos combatentes apenas para manterem-se prontos e operacionais. Em outro sentido, isso significa que um país como a Prússia, devido a seu território, poderio industrial e mão de obra, lutava apenas pela sua sobrevivência. A segunda maior diferença é a mudança das alianças que existiam desde a primeira metade do século XVIII. A Áustria e a Inglaterra, que por muito tempo foram aliados, quebraram seus tratados fazendo com que a Áustria firmasse aliança com a França, que anteriormente era sua inimiga. A Prússia acabaria com seus tratados com a França e aliou-se aos bretões. Os principais participantes da Guerra de 7 Anos foram a Áustria, lideradas por Sua Majestade a Rainha Maria Teresa, a Inglaterra, liderada pelo Rei George II, mais tarde, Rei George III, a França por Luís XV, a Prússia pelo Frederico o Grande, ou apenas Frederico II, e a Rússia por Sua Majestade Imperatriz Elizabeth. No cenário americano, a disputa colonial da Nova França, território que se encontrava na América do Norte e uma larga porção do Canadá, e as 13 colônias britânicas estavam em conflito desde 1608. As tensões escalariam em 1747, quando as colônias da Virgínia e Pensilvânia formaram a Companhia Terrestre de Ohio, assim encorajando comerciantes britânicos a cruzar a fronteira para estabelecer pontos de comércio e negócio. Os franceses, por sua vez, sentiram-se prejudicados. Pensavam que tal território estava sob sua influência. Isso levou os franceses a criarem postos de guarnição para impedir a exploração britânica daquela área. Não houve concordância disto pela parte francesa nem britânica. O governador da Virgínia ordenou que se construísse seus próprios fortes para garantir seus direitos de comércio, a partir daí, iniciando conflitos entre ambos os lados. Dimensões políticas. Muitos dos participantes da Guerra de 7 Anos viam no Tratado de Aix-la-Chapelle como uma trégua temporária. A Áustria havia perdido a tão valiosa província da Silésia para a Prússia, que por sua vez ansiava por defender a sua província, e ainda esperava por mais expansões, que significariam mais perdas para a Áustria. A Inglaterra possuía rixas nas colônias norte-americanas e nas Índias. Entre 1748 e 1756, todos os lados que lutaram na Guerra de Sucessão Austríaca viram suas velhas alianças desmanchadas. Obviamente, cada país trouxe para a mesa de negociações seus objetivos específicos. A Áustria desejava retomar a Silésia da Prússia e torná-la apenas um estado sem grande importância na Europa Central. A Inglaterra desejava uma vitória decisiva nas colônias contra a França, porém, o tendão de Aquiles da Inglaterra seria o eleitorado de Hannover, cuja Inglaterra queria salvaguardar das pretensões franco-prussianas. Os ingleses perceberam que se Hannover fosse capturada, qualquer pretensão de paz no futuro significaria a devolução dos territórios franceses para preservar Hannover. Mesmo com a França desejando engajar com a Inglaterra em territórios ultramarinos, ela reconhecia que deveria ocupar o território de Hannover. Já os prussianos, por sua vez, ansiavam por manter os seus ganhos da Guerra de Sucessão Austríaca e também tomar o território da Saxônia caso possível. Já a Rússia tinha como seu principal medo a tomada da península de Kurland pela Prússia, mas ela também desejava tomar a Polônia e a Prússia Oriental. Pela parte de Moscou, não havia perda de tempo alguma. Em 1756, eles já tinham 5 objetivos bem definidos: iniciar o afunilamento do Reino da Prússia, engajar junto com a Áustria para auxiliá-la em seus problemas, amaciar as relações com a França para impedi-los de avançar sobre Viena, promover uma situação favorável na Polônia para que as unidades russas pudessem se movimentar, e manter os suecos e turcos em inatividade total na guerra. Exércitos. Ao início da guerra, o exército prussiano possuía 145 mil homens, e
também era considerada a força de combate mais efetiva no confronto de formações lineares da Europa. Isso só foi possível pelo exausto treinamento em táticas de marcha, extensão das colunas, controle de fogo e a formação oblíqua de uma forma muito detalhada e precisa. Ao analisarmos a sua performance em combate, o comandante austríaco Henry Laude relata: os prussianos tinham muita mais facilidade em manobrar do que qualquer outra infantaria de seu tempo. Após a Guerra de Sucessão Austríaca, Frederico II havia reformado a cavalaria pesada, tornando-se a melhor da Europa, e seu valor de choque produzia resultados imediatos ao gerar um pesado primeiro golpe nos seus inimigos. Frederico II também fora muito criativo em desenvolver um sistema de artilharia movido a cavalo, e também a utilizar-se de morteiros para aumentar o poder de fogo da sua cavalaria e infantaria durante a guerra. O seu maior erro durante a guerra foi a sua incapacidade de lidar com as tropas leves da Áustria, os famosos Grenzers, frequentemente cometendo erros ao não enviar unidades de cavalaria leve para patrulhar os arredores de seus acampamentos. Nesse período, a principal doutrina utilizada em toda a Europa era compreendida no uso de disparar salvas de foguetes a curta distância, fazendo com que o volume de fogo a acertar o inimigo tornaria-se assim a chave para o sucesso tático. Porém, os prussianos tinham uma agilidade de manobra extraordinária ao longo da guerra. Isso foi muito bem observado na Batalha de Leuthen, onde a frente do exército austríaco possuía 7 km de largura, enquanto a dianteira prussiana tinha apenas 3 km. Uma prática muito comum nesta guerra dos prussianos era o posicionamento de um batalhão de infantaria acompanhado de 2 ou 3 peças de artilharia posicionados em seus flancos, promovendo um volume de fogo adicional contra as cavalarias inimigas. Vários exércitos da Guerra dos 7 Anos determinavam a profundidade de suas linhas em níveis diferentes de posicionamento. Algumas vezes, por exemplo, os prussianos posicionavam 2 ou 3 homens de profundidade, mas devido ao alto índice de baixas, esta formação passou a ter no máximo 2 homens de profundidade, formando assim 2 colunas no máximo. Entretanto, quase todos os outros exércitos europeus de sua época utilizavam-se de colunas de 3 a 5 homens, o que dava grande vantagem de mobilidade aos prussianos. Tal estilo de confronto requeria um treinamento muito avançado no posicionamento e na movimentação em campo aberto ou fechado. Enquanto as linhas prussianas se formavam, os generais tentavam flanquear seus adversários ou carregar frontalmente contra as posições inimigas. Geralmente, os prussianos posicionavam até 3 linhas de infantaria junto com a cavalaria no âmbito da retaguarda, para que serviriam assim como reforço caso quebrasse seu centro e para atingir os flancos adversários. E a disciplina em combate era o principal elemento desse sistema. Os soldados precisavam ser treinados para marchar em colunas que deveriam manter a coesão independentemente da irregularidade do terreno. E era notório que os exércitos que falhavam em formar essas linhas eram frequentemente derrotados, como quando os prussianos infligiram pesadas perdas no exército franco-germânico em Rosbach. Porém, mesmo com os exércitos corretamente posicionados em linha, a disciplina era ainda mais importante para todos os combatentes em campo. Os soldados precisavam manter uma firme coesão, mesmo sob a constante barragem de artilharia, saraivadas de mosquetes, ataques de cavalaria e só disparar quando fossem ordenados a isso. Os comandantes compreendiam muito bem que após 3 salvas de disparos, os soldados da maioria dos exércitos começavam a disparar à vontade, o que não era de todo mal, pois eles conseguiam manter um volume constante de fogo. Porém, os mais notáveis nessa habilidade de manter a rigidez eram os prussianos. Devido ao seu alto padrão de treinamento e disciplina, atingiram quase a perfeição, enquanto os outros exércitos adotariam um sistema mais simples, onde a primeira linha dispararia uma única salva, logo após isso a segunda linha dispararia e assim por diante. Os prussianos conseguiam manter um constante poder de fogo sem interrupções. Da Inglaterra à versalidade. Ao início do conflito, o exército britânico tinha por volta de 90 mil homens. Esse número aumentaria para 150 mil durante o curso da guerra, mas encontrar homens suficientes para o exército era um problema diminuto. Como era no caso do preenchimento de colunas da Marinha Real e das milícias locais, gangues e prisões eram fontes importantes de recrutas para ambas as armas, já que boa parte do exército britânico era posicionada em regiões ultramarinas ou no território inglês. A força expedicionária que lutaria na Guerra dos 7 Anos na Europa seria principalmente preenchida tanto por prisões quanto por gangues. A maior força do exército britânico durante a Guerra dos 7 Anos era a sua habilidade de adaptar-se às condições. Quando era necessário o combate na América do Norte, tornou-se claro que as táticas lineares que eram apropriadas ao terreno europeu não eram apropriadas para aquele terreno altamente arborizado e denso. Então, para tornar-se uma força de combate efetiva, os soldados britânicos eram armados com equipamentos leves para possuírem maior mobilidade, e era requerido que combatentes se deslocassem rapidamente em pequenos grupos, que posteriormente também seriam empregados na Europa para combater os franceses.
E após várias reformas e reorganizações, o exército começou a adotar novas táticas que encaixavam-se melhor em cada terreno que fossem lutar. Por exemplo, levantando unidades locais de infantaria leve treinadas em escaramuças para terrenos densamente arborizados, além de serem pioneiros em combinar táticas de combate em floresta dos franceses com a disciplina de um soldado regular, algo extremamente difícil para a época. O análise em experiências de derrotas e táticas de vitória foram avaliados e comparados com o resto do mundo, e em 1759 as unidades regulares britânicas tinham capacidade de mesclar companhias de linha, unidades de granadeiros e unidades de infantaria leve. Essa inovação permitiu que o exército britânico afrontasse os franceses em todos os terrenos, de florestas a planícies abertas, do norte da Europa ao sul da América do Norte. Já o exército britânico que lutaria na Alemanha era majoritariamente organizado como exército regular, com a infantaria inglesa e a cavalaria hanoveriana ganhando fama e honra com sua boa performance em campo, com o exército que lutaria na Europa continental ganhando boa fama em performance de combate. Da Rússia à grandeza. As forças do exército real da Rússia eram de 330 mil homens, divididas em 174 mil unidades regulares, sendo o restante composto por forças de guarnição. Durante a guerra, a Rússia só teria capacidade de comprometer apenas entre 60 a 90 mil unidades para qualquer campanha que fosse. A vasta superioridade numérica do Estado russo era também seu melhor recurso em combate. Após qualquer encontro de exércitos que resultasse em grandes perdas, eles eram capazes de facilmente reforçá-las de uma maneira que o exército prussiano jamais poderia imaginar. As reformas durante a guerra haviam sido feitas para melhorar o exército, mas elas acabaram sendo executadas apenas quando a guerra começou e não demonstraram grandes resultados significantes até o seu fim. O exército russo, em outras palavras, parafraseando com os romanos, era nada mais nada menos que uma multidão bem vestida, porém desorganizada. Essa percepção fora demonstrada em uma parte dos tratados estabelecidos entre a Áustria e a Rússia em 1759, que assim que os russos atingissem o rio Oder, os austríacos iam retomar todas as posses e suprimentos do exército russo. Além de tudo isso, a inadequada rede logística desempenhou um importante papel no planejamento dos generais russos, o que acabou evitando que eles mantivessem qualquer campanha após a vitória em Königsdorf. As campanhas de 58 e 59 viram os russos serem forçados a recuar da região do Oder para que pudessem atingir os seus próprios depósitos de suprimentos na região da Polônia, assim abandonando todo o território ganho. Os próprios generais russos tinham uma péssima relação entre si, e o Estado-Maior não era suficientemente bem organizado para impedir deserções. Os exércitos russos marchavam avante uma larga formação de colunas espalhadas por vastas áreas, cujo, para manter a coesão entre essas fileiras, era necessário um comandante forte que trouxesse todas as unidades juntas a carregar um determinado objetivo, além de apenas a vitória, o que se viu em grande necessidade durante a guerra. Da Áustria à tradição. As forças austríacas tinham 201 mil soldados em 1656. Após as derrotas para os prussianos nas guerras da Silésia, os austríacos haviam montado uma comissão de reformas. Impressionados pela disciplina e exercícios dos prussianos, eles haviam reescrito seus manuais e redistribuído eles para o exército. O intenso treinamento no exército austríaco era implementado através da formação de diversas novas unidades, que eram organizadas de diferentes maneiras se comparadas com as unidades mais velhas, o que acabou por causar grandes dificuldades quando as unidades estavam posicionando-se, pois as unidades mais novas não conseguiam entrar em coesão com as mais velhas. Durante as batalhas, principalmente aquelas que eram de cunho defensivo, como foram demonstradas em Zorndorf e Königsdorf, os russos e austríacos eram excelentes soldados que lutavam defensivamente. A disciplina de disparo da infantaria regular foi muito melhorada. Mesmo que de longe ainda não possuísse o mesmo nível que os prussianos, ela teve um ótimo desempenho na guerra. O príncipe Joseph Wenzel Liechtenstein, que havia sido apontado como diretor da artilharia austríaca em 1754, havia publicado um manual de treinamento que, em termos gerais, fez com que a artilharia austríaca fosse a mais profissional da Europa, permitindo que ela desempenhasse um papel significativo ao aplicar devastadoras salvas contra a infantaria prussiana. Os generais de Viena estavam alertas que o grande poder de fogo e maniabilidade do exército prussiano era uma ameaça, sendo uma razão para os comandantes da Áustria adotarem uma estratégia defensiva, o que funcionou em parte. Frederico II teve grandes dificuldades para lidar com as fortificações austríacas, e outra significante razão para essa estratégia eram as unidades de infantaria leve, conhecidas como Grenzers. O grosso dessa força de combate eram soldados das fronteiras dos Balcãs, uma região altamente militarizada, e a guerra naquele terreno exigiam pequenas forças irregulares dadas as quantias de pequenas batalhas e as constantes escaramuças. Os Grenzers eram geralmente posicionados nos flancos do exército prussiano
cujo enquanto marchavam, lançavam-se escaramuças sobre eles, além de que eles iriam observar e relatar os movimentos do exército adversário antes do confronto. Porém, enquanto defendiam muito bem, os austríacos e russos saíam-se muito mal na ofensiva. Devido à lentidão ao carregar contra seus adversários, os generais de Viena falhavam ao liderar uma carga de maneira coordenada. Da França, o Requinte. A Guerra dos 7 Anos marcou o ponto mais baixo do exército francês do século XVIII. Possuindo um total de 200 mil homens que sofriam por causa de uma ausência na liderança de alto nível, falta de disciplina, ausência de oficialato e atrasos na implementação de reformas necessárias, havendo apenas algumas poucas exceções entre os exércitos franceses, em especial as forças coloniais francesas, boa parte do exército francês costumava guerrear contra o exército germânico, e boa parte dos problemas que os franceses tinham apareceu aí. O exército francês estava passando por um treinamento em táticas novas, mas essas não haviam sido suficientes na época para terem efeito, fazendo com que os franceses fossem derrotados pela habilidade de seus oponentes em posicionar-se mais rapidamente. Tornando as coisas ainda piores, havia uma série de falta de oficiais no campo, cujos eram extremamente necessários para inspirar a disciplina e ordem às unidades durante tempos de campanha. Ainda assim, com tantos defeitos, o exército francês era capaz de reconhecer o valor das unidades leve e a variação tática, na marcha e na ordem de batalha. Essas que após a guerra, seriam as peças centrais dos exércitos napoleônicos da França. Começo da guerra. Os governos franceses e ingleses apontaram novos comandantes em chefe para suas respectivas campanhas na América do Norte. O forte britânico em Oswego fora destruído pelos franceses em agosto de 1756, seguido por uma invasão francesa em Minorca, por evento que acendeu a declaração de guerra formal entre a França e a Grã-Bretanha. Frederico II da Prússia conseguiu ver as nuvens da guerra juntando-se no horizonte. Isso foi possível graças à utilização de espiões nas capitais da Europa, coletando informações de que a Áustria e a Rússia estavam mobilizando suas forças e os prussianos completaram sua mobilização logo ao fim de agosto. A guerra na Europa se iniciou com o cerco de Pirna na Saxônia. Após a ocupação da capital da Saxônia, Dresden, por Frederico, em 9 de setembro, o exército saxão retirou-se para o sul e assumiu uma posição na fortaleza de Pirna. Os saxões esperavam receber o alívio do exército austríaco que estava do outro lado da fronteira, na vizinha Boêmia. Porém, durante o cerco, acabaria por ocorrer a Batalha de Lobositz. Seria a primeira grande batalha da guerra na Boêmia, onde 28 mil prussianos enfrentariam 33 mil austríacos. Durante a batalha, o exército austríaco assumiria posições defensivas num vulcão extinto acima de Lobositz. Na frente da cidade, o comandante austríaco montou uma força relativamente pequena de batalhões de cavalaria granadeiros como Isca e fez com que eles deitassem na grama alta e escondessem os esquadrões de cavalaria pesada atrás da floresta densa. Sobre a neblina, os prussianos de Frederico aproximaram-se de Lobositz em uma coluna de rota. Eles estavam completamente inconscientes de que estavam caindo em uma armadilha. Logo, os irregulares austríacos começaram a atirar contra eles, e Frederico despachou o duque de Brunswick-Vern com 7 batalhões de infantaria para afastá-los. Era um consenso de que as tropas austríacas estavam em retirada e acabariam por deixar algumas unidades na retaguarda. À medida que a névoa se dissipou, uma bateria até então escondida de canhões pesados austríacos começou a disparar contra a exposta infantaria prussiana. De repente, ficou evidente que Frederico não estava enfrentando uma mera retaguarda, mas todo o exército austríaco. Já naquele momento, Frederico estava convencido de que havia perdido aquela batalha e abandonaria o campo. Porém, na noite daquele dia, Bevern, perturbado com Frederico, tentou convencer que a batalha não estava perdida. Na manhã do dia seguinte, ocorreria uma última batalha entre Bevern e Browne, o general austríaco, que acabaria em um impasse. Browne ficou muito aliviado com o resultado da batalha. Porém, já pelo exército prussiano, uma fala estava circulando o exército. Estes já não são mais os velhos austríacos. Voltando ao cerco de Pirna, após a Batalha de Lobositz, os austríacos acabaram retirando-se, mas tentaram se aproximar de Pirna por uma rota alternativa. Porém, eles não conseguiram fazer contato com os defensores saxônicos. E apesar de uma tentativa saxônica de escapar, cruzando o rio Elba, logo ficou claro que sua posição era desesperadora, e em 14 de outubro, os defensores concluíram uma capitulação com Frederico. No total, 18 mil soldados se renderam, e eles foram rapidamente forçados a incorporar as forças prussianas, porém com a maioria dos regimentos acabando por desertar na Batalha de Praga. Após isso, seguiria para a Batalha de Reichenberg, onde o Marechal von Bevern entrou na Boêmia com um corpo de 15 mil prussianos.
e na região de Reichenberg ele encontrou um corpo austríaco que consistia em 18.000 soldados de infantaria e 5.000 de cavalaria. O experiente Marechal Beverne derrotou seu oponente e, como resultado, capturou grandes quantidades de suprimentos austríacos e assim os prussianos puderam continuar sua marcha sobre Praga. E então chegaríamos na Batalha de Praga. 64.000 prussianos iriam enfrentar 61.000 austríacos na capital da Boêmia. Logo no início da batalha, os prussianos ordenaram um reconhecimento ao redor do flanco direito austríaco. Porém, logo quando as infantarias em linha se encontraram, a infantaria prussiana logo se viu em desespero. Enquanto eles lutavam, Winterfeld, seu comandante principal do exército, foi atingido por uma bala de mosquete. Sendo seu principal comandante de campo, a infantaria prussiana vacilou, porém o Marechal Schwerin os reuniu e, liderando-os pela frente, ele foi atingido várias vezes pela artilharia austríaca. Frederico, quando ouviu as notícias, ordenou que o ataque continuasse. A infantaria austríaca logo sentiu o cheiro da confusão do exército prussiano e começou a pressionar os prussianos em costa abaixo, abrindo uma lacuna no fronte prussiano. Porém, neste exato momento, o marechal austríaco Browne foi mortalmente ferido pelo fogo da infantaria prussiana e levado às pressas a Praga, onde acabaria morrendo aos dias posteriores. Enquanto o rei Frederico e o general von Zieth reorganizavam a infantaria prussiana que estava em desespero naquela situação, os prussianos avistaram a lacuna na linha austríaca e começaram a filtrar a infantaria para dentro da lacuna. Os croatas do exército austríaco enfrentaram os prussianos de frente, porém com a lacuna na linha austríaca sendo explorada por um fluxo constante de prussianos, eles foram forçados a recuar e formaram uma nova linha que seguia para o sul. A fase final da batalha começou por volta das 3 horas da tarde, com os prussianos enfrentando a linha austríaca ainda em formação e flanqueando-os pelo sul. Com o flanqueamento, os austríacos decidiram por recuar da cidade, sendo a retirada coberta pela sua cavalaria. Esta batalha foi devastadora para Frederico, que viu 2 de seus principais marechais serem mortos em campo, o que acabou atrapalhando muito o exército prussiano, porém não impediu eles de conquistar a vitória. Com 3 vitórias prussianas consecutivas, os austríacos buscavam uma vitória desesperadamente, e esta seria a Batalha de Kolin, onde 53.000 austríacos lutariam contra 34.000 prussianos, e iriam causar a primeira derrota de Frederico na guerra. Após a Batalha de Praga, os prussianos acabaram por perseguir os soldados austríacos, onde Frederico ordenou que eles atacassem frontalmente as suas posições defensivas em vez de os flanquear. A infantaria leve austríaca, os Grenzers, desempenharam um papel importante nesta batalha, atacando a infantaria prussiana regular, fazendo com que os prussianos provocassem um ataque prematuro e acabassem destruindo sua própria coesão. O fogo da artilharia austríaca impediu o avanço de Frederico, com os austríacos tentando um contra-ataque pela sua direita, porém sendo derrotados pela cavalaria prussiana. E rapidamente Frederico despejou mais tropas na lacuna que se seguiu na linha inimiga. Porém, este novo ataque foi interrompido e depois esmagado pela cavalaria austríaca. E à tarde daquele dia, após 5 horas de combate, os prussianos ficaram desorientados e as tropas de Daun os expulsaram. Esta seria a primeira derrota de Frederico nesta guerra, e forçou-o a abandonar a marcha pretendida sobre Viena. Após a Batalha de Kolin, seguiu-se o primeiro confronto europeu de forças francesas e britânicas, na Batalha de Rastenbeck. 30.000 soldados da infantaria britânica e 5.000 cavaleiros enfrentariam 50.000 franceses e 10.000 cavaleiros franceses. Os exércitos se encontraram na manhã de 25 de julho na vila de Rastenbeck. O flanco direito francês recebeu ordem de enfrentar as tropas hanoverianas na aldeia de Wohrenberg, porém ele falhou e não conseguiu expulsá-las. O exército hanoveriano manteve uma linha de Hamelin a Wohrenberg. O general Chivert, francês, recebeu ordem de flanquear as posições hanoverianas. Esta força avançou em direção a Osbenburgo em 3 colunas de batalhão, e conseguiu rapidamente subjugar a infantaria leve alemã, principalmente composta por caçadores, pois estavam sem apoio da cavalaria hanoveriana ou artilharia britânica. Os britânicos, vendo sua posição ameaçada pela retaguarda, ordenou que suas reservas e os batalhões de grenadeiros que protegiam os canhões recapturassem Obensburgo. A utilização dos brigadeiros no contra-ataque a Osbenburgo significou que eles já não estavam mais disponíveis para defender o centro de Hanover. Quando os principais ataques franceses foram contra o centro de Hanover para utilizar a infantaria e, ao mesmo tempo, atacar a artilharia britânica exposta no centro. Porém, mesmo com a artilharia exposta, a bateria de Hanover foi capaz de repelir os vários ataques franceses, além da cavalaria ter acabado com as brigadas de dragões franceses. Mas, eventualmente, as armas foram destruídas. Porém, quando a infantaria reserva de Hanover chegou a Obensburgo, eles conseguiram virar a maré da batalha, expulsando os franceses da região tomada e conseguindo contra-atacá-los. Porém, o Duque de Cumberland, que comandava o exército britânico, começou a retirar o seu exército. E assim, eles deixariam o campo da batalha. Curiosamente, a batalha não teve um vencedor.
pois ambos os comandantes acreditavam terem perdido a batalha. Porém, com o exército de Gunnover tendo recuado e o exército francês vendo a deixada do exército britânico da região de Gunnover, os franceses acabariam ocupando a região de Gunnover. No mês seguinte seria vista a Batalha de Groß-Jägersdorf, onde seria a primeira luta das forças russas e prussianas na Prússia Oriental. 54.800 russos enfrentariam 24.000 prussianos. Os russos começariam o dia com uma marcha lenta. O exército era indisciplinado e difícil de se movimentar de forma coerente e organizada. Vendo a oportunidade, os prussianos acabariam atacando a multidão e a turba despreparada de soldados russos. A cavalaria de Herald atacou os flancos e o norte e o sul do exército russo, infligindo pesadas perdas iniciais. Os russos, totalmente despreparados para o ataque de um exército com metade do seu tamanho, se desorganizaram e ainda mais confusão. O general russo Roman Stev, que mais tarde se tornou um dos melhores generais da Rússia, conseguiu reunir o centro do exército russo. Enquanto se recuperava do choque do ataque inicial da cavalaria prussiana, o general Lopukhin foi golpeado com baionetas pelos prussianos, e alguns relatos dizem que ele morreu nos braços de seus camaradas. Inicialmente, a força prussiana manteve alguma vantagem na batalha, mesmo tendo apenas metade do contingente russo. O feroz ataque prussiano impediu os russos de formar os quadrados tradicionais para repelir a cavalaria, mas eles não cederam ou fugiram como era esperado. Os observadores da batalha relataram que a força principal dos prussianos, que avançava sobre o centro do exército russo, disparava saraivada após saraivada com sua habitual eficiência implacável. Porém, era uma massa tão densa de soldados que eles acabaram entrando em exaustão. Quando o exército russo se recuperou do choque inicial e contra-atacou, mesmo seu fogo de retorno não sendo nem um pouco eficiente, ele ainda foi eficaz, e a linha prussiana acabou por ruir sob ele. Além disso, a cavalaria russa dos cossacos, na esquerda prussiana, fizeram uma tática de fingir recuar para encurralar os atacantes prussianos, e sob fogo da artilharia pesada, eles tentaram cercar a cavalaria prussiana, mas os prussianos foram capazes de evitar. Vendo que os russos não iriam recuar, a força prussiana retirou-se, onde manteve uma posição defensiva, e embora o objetivo dos prussianos foi cumprido, com eles desmoralizando o exército russo, a batalha encorajou a Suécia a entrar ao lado russo da guerra. Porém, 2 meses depois, Frederico iria demonstrar toda a sua habilidade em campo em novembro de 1757. Em Rosbach, Frederico iria mostrar sua maestria como comandante. A batalha se encerrou com a perseguição dos soldados aliados e uma das derrotas mais humilhantes para a história da Áustria à França.